Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem que respirar fundo, né? Como vocês estão lindos hoje. Obrigada. Vocês são minha recompensa. Eu confesso para vocês que eu não sei mais o que falar. Cheguei aqui na igreja hoje, movida de uma emoção tão grande. Na verdade, passei hoje o dia inteiro pensando. Desde ontem, essa madrugada, eu não dormi. E pensando em tudo que Deus fez ontem, tudo que Deus falou conosco, tudo que Deus um dia nos prometeu. Eu sei que nós não estamos vivendo nenhuma terça parte ainda da promessa que um dia Ele nos fez. O meu coração está em festa, a minha alma está regozijando no meu Senhor. Aleluia. Porque verdadeiramente o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continuou o mesmo. Verdadeiramente não fomos nós que escolhemos a nós mesmos, mas foi Ele quem nos escolheu. Aleluia. Glória a Deus. E Ele agradou ao Senhor, ao coração do Senhor, fazer da forma dele, do jeito dele. Hebron só existe por causa de um sonho que Deus sonhou. Não estava nos nossos planos. Hebron jamais havia passado pelas nossas mentes. Geralmente quem não tem visão serve ao que tem. E durante um bom tempo nós estávamos servindo a visão de outras pessoas, de outros ministérios. E um dia Deus disse para nós, eu fui ministrar numa igreja lá na Serra, lá em Laranjeiras. E como de costume o culto acaba um pouco tarde, né? De costume. Se excedeu demais o horário, já era um pouco tarde. E estava eu, a Emily, estava o Henrique também naquele dia. E uma pessoa movida pelo Espírito de Deus me chamou no canto, logo após o culto. Eu até achei que aquela pessoa queria oração. Porque é de costume, quando alguém te chama, já pedir alguma coisa, né? E ele disse assim, pastor, eu não quero oração, eu quero te servir com uma oração. Posso? Eu falei, meu filho, nenhuma só. Pode me servir com quantas você quiser. Estou precisando. E aí aquele moço orou comigo, e Deus o tomou, falando acerca do nascimento dessa obra. E naquele tempo, quando eu ouvi aquela palavra, eu disse ao meu coração, falei, Senhor, como? Impossível. Eu disse, Senhor, jamais. Da forma que o profeta está dizendo, Senhor, eu não tenho coragem. Eu disse ao Senhor, falei, Senhor, não tem condições mesmo. Eu falei, eu não estou duvidando da tua palavra, mas eu estou dizendo, estou falando com o Senhor das minhas condições, das minhas possibilidades. Eu não tenho condições. E aquele rapaz, ao final do mover, ele bateu nas minhas costas e disse, a obra se dará antes mesmo do que você pensa. E mais uma vez, eu olhando para dentro de mim, eu vi apenas cacos. Eu vi apenas fagulhas. E eu dizia ao meu coração, em meu coração, falei, Senhor, só se a tua graça me conduzir até esse lugar. Porque olhando para a nossa condição hoje, verdadeiramente não há como. E aí, antes de sair pela porta da igreja, aquele rapaz correu e disse para mim, mulher, eu edifiquei em ti uma visão. Eu edifiquei em seu coração um sonho. E ele disse, eu vou lhe fazer amar o que eu amo. Eu vou lhe fazer valorizar o que eu valorizo.
E aí eu fiquei uns dias pensando, cheguei em casa, falei com meu esposo tudo que o profeta tinha dito, tudo que aquele rapaz havia falado, e as mesmas palavras que eu disse, o pastor disse naquele dia. E aí eu olhei para ele, isso foi numa sexta-feira. Passou a sexta-feira, passou o sábado, domingo, segunda. Na quarta-feira, após a tarde da bênção, na antiga Poder da Fé, nós estávamos terminando o culto da tarde, quando o Espírito Santo disse para nós: levantem-se e vão para São Paulo. E aí quando meu esposo me disse, eu falei com ele: mas por que você está falando isso? Por que você está dizendo para a gente ir para São Paulo agora? Ele disse: eu não sei, vamos, porque há algo a se fazer em São Paulo. E naquele dia, 2 dias depois, nós estaríamos comemorando o aniversário do nosso apóstolo, naquela época. E eu falei assim: então a gente vai, aproveita, a gente fica lá esses 2 dias para comemorar o aniversário do apóstolo. Ele disse sim. E quando nós chegamos em São Paulo, pegamos minha mãe é daquela que é pau para toda obra. Eu disse: mãe, tá afim de ir a São Paulo? Ela disse: opa, tô aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu falei: arruma a mala que nós vamos agora. Ela: agora? Eu falei: tem que ser agora. E eu não sabia o que o Espírito Santo estava preparando. E quando nós chegamos a São Paulo, nós viajamos a noite toda. Chegamos em São Paulo já de madrugadinha, era umas 5 e pouco da manhã. E nós fomos direto para a casa da minha irmã. E quando o apóstolo acordou, eles estavam dormindo. Nós fomos recebidas pela moça que trabalhava ali. E nós pedimos para não os acordar, mas eles sabiam que a gente ia chegar. E ela preparou um café, nós dormimos. Ficamos ali um tempo. Quando foi umas 10 horas, nós fomos despertados por eles. E aí o apóstolo falou assim: o que vocês vieram fazer aqui? E aí nós dissemos para ele: nós também não sabemos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E quando nós chegamos a conversar com o apóstolo, ele abaixou a cabeça e ficou ali pensativo durante um tempo. Eu não vou me alongar muito em minhas palavras, tá, gente? Eu estou me segurando aqui para não desabar. Porque um filme volta na minha mente. E eu lembro que naquele dia, o apóstolo vira para o pastor Fábio e ele olha profundamente para ele. E eu percebi que não tinha alguma coisa errada. E ele disse assim: pastor Fábio, coloca uma roupa, vamos ali comigo. E aí eles saíram e foram a um determinado lugar onde a igreja estava alugando. E o pastor lhe mostrou a obra. E não demorou muito tempo, eles retornaram. E aí o pastor sentou do meu lado e disse: a gente tem uma notícia para te dar. E eu falei assim: o que é? Eu falei: nós vamos vir para cá, que o meu sonho era ir para São Paulo. Durante muito tempo eu sonhei com São Paulo. A promessa de Deus um dia para nós é que nós romperíamos as fronteiras. Só que eu não entendia muito bem o que Deus falara naquela época. E eu me lembro que quando o pastor sorriu para mim, eu falei: ai, que bom, Santo André chegou. Porque havia 2 palavras para a gente, que o apóstolo havia nos dado: ou São Caetano ou Santo André, grande ABC. E eu falei: Santo André chegou. Ele falou assim: não. Eu falei: São Caetano. Ele: não. Ele disse: é algo que você não está esperando. Eu falei assim: é? E ele falou assim: você lembra o que aquele rapaz disse para você na sexta-feira? Eu falei: Ele falou assim: pois é, aconteceu. Eu falei: como assim? E aí o apóstolo pediu para falar com a gente, disse: a partir de hoje, Vila Velha está emancipada. Aí eu: como assim? A minha irmã estava tomando café e ela olhou assim e falou assim: como assim, meu amor? Você não falou nada comigo? Como assim? Ele falou assim: não, o Espírito Santo acabou de me falar e disse que é para emancipar.
E aí nós fomos para o culto à noite. E o apóstolo havia falado conosco que nós seríamos emancipados no final do ano. Que ele viria aqui em Vila Velha, ele faria um culto, ele iria passar a chave da igreja, e aí fazer todo aquele ritual, né, de emancipação. Eu sei que não deu nem tempo, porque ao final do culto da ministração, ele me chamou e falou assim: pastora, você pode ministrar hoje? E eu falei assim: ministrar? Aí ele falou assim: então você vai ministrar. E naquele dia eu falei sobre graça, porque eu estava em estado verdadeiramente de graça, eu me senti nos braços da graça. Só que eu estava vivendo uma graça meio que extasiada, porque eu não estava acreditando ainda no que a graça estava fazendo. A graça tem vida própria, gente. A graça, ela sonha, a graça, ela projeta. A graça, ela te empurra para o propósito. A graça, ela te carrega nos braços quando necessário e quando também não é necessário. A graça te faz viajar nos planos de Deus. A graça te insere nas doideiras doidas de Deus. A graça te faz andar em lugares altos. A graça te faz viver o impossível. A graça te faz ouvir o inaudível. A graça te faz crer no inacreditável. E naquele dia, falando sobre graça, descrevendo a forma como eu vi a graça se apresenta para mim na cozinha da igreja. E o apóstolo chega logo após a ministração, e ele disse para mim assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu falei: pode falar, apóstolo? E ele assim mesmo com as mãos: acabou o tempo, voltem para Vila Velha e levem essa mensagem, levem esse anúncio para o povo de Vila Velha. E naquela hora a minha ficha caiu. Naquela hora a minha ficha caiu. Pela primeira vez eu me senti solta no ar, solta no espaço, em estado de órbita. Agora eu já não estava mais em estado de graça. Agora eu estou em órbita, solta no espaço. Se eu não sou muito certa da cabeça, então naquele dia eu fiquei pior. Porque eu saí daquele lugar literalmente, queridos, perguntando para minha mãe. A gente foi no mesmo carro, voltando para casa. Eu falei: mãe, e agora o que eu faço? E eu olhei para o meu amor e eu falei: agora, a gente sempre teve alguém sobre nós. Nós sempre caminhamos servindo alguém. E agora o que vai acontecer? E pela primeira vez, o Espírito Santo disse para mim: leia comigo, queridos. Efésios capítulo 1. Eu ouvi a voz do Senhor, nós ouvimos, nós fomos ministrados naquele dia. Aleluia. Versículo de número 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua poderosa presença. Você pode repetir comigo? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua poderosa presença. Aleluia. Um dos maiores desejos do ser humano é ser reconhecido por alguém. Um dos maiores desejos do ser humano é ser visto por alguém. Um dos nossos maiores desejos é viver uma vida comprometida com algo. Uma vida sem propósito, irmãos, é uma vida que verdadeiramente não dá em lugar nenhum. Nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Naquela noite, eu cheguei em casa e eu peguei essa Bíblia. E aí o Espírito Santo falou conosco. Porque eu vos escolhi. Em mim, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas.
para serdes santos, separados, para serdes irrepreensíveis, para caminhar em minha presença. E eu confesso para vocês que naquele dia, eu disse ao meu coração, falei: Senhor, é estranho a gente ouvir isso do Senhor. Naquela época eu não consegui entender bem o que Deus estava falando. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele não brinca de escolher. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus te escolheu de propósito. Para um propósito. Fala para a pessoa que está do teu lado direito, teu lado esquerdo: Deus te escolheu de propósito. Para um propósito. Você está entendendo? Deus te escolhe de propósito. Deus escolhe os que não são, para não achar que são. Deus escolhe os que não têm, para não pensar que tem, que possui alguma coisa. E Deus estava consciente naquele dia, quando Ele me disse: eu te escolhi em mim. E naquele dia o Senhor falou: eu vou plantar nos vossos corações um nome, uma identidade. Eu farei com que um povo seja agregado a uma visão. Eu trarei pessoas de longe. Eu juntarei um povo. E quando o povo foi chegando, confesso para vocês que eu pirei. Que eu falei: quem é ele? Ela? Eu disse: eles? Todo o conteúdo da minha oração era sempre a mesma. O Senhor não tem juízo. O Senhor fez um trem assim, que só pode ser de propósito. E às vezes, irmãos, eu via Deus rindo da gente. Enquanto nós ficávamos de um lado para o outro, meio que parecia assim que a gente estava meio igual barata tonta. Sabe, Wender? Que às vezes Deus, quando Ele nos empurra para o meio de um propósito, a gente fica meio que perdido assim, sem saber para onde a gente vai. E Deus foi agregando pessoas, e Deus trouxe você. Deus foi trazendo pastores. Deus foi ordenando pastores. Deus foi levantando, porque tudo se fez novo de verdade, tá? Tem muita gente que fala assim: mas vocês não são os mesmos. Mas não sou mesmo. Mas a igreja não é a mesma. Mas não é mesmo. E é propósito de Deus. Ele fez isso de propósito. Ah, mas a parede da igreja é preta. Mas Deus é a luz. E Ele faz de propósito. Tá, e aí? Aí como é que vai ser? Eu me lembro que eu estava passando em frente a uma agência de carro, ali no centro de Vila Velha, ali perto da Luciano das Neves. E aí o pastor conversando comigo, ele falou: como é que vai ser o nome da igreja? Aí eu falei: Igreja Apostólica alguma coisa. Aí ele ajudou muito, porque a gente tinha que mudar a nomenclatura da igreja. E aí naquele dia o Senhor soou assim, ó, em alto e bom som: Hebron. Aí eu falei com ele assim: amor, o que você acha de Hebron? E aí nós fomos pesquisar Hebron. Aí nós descobrimos que Hebron é lugar de fontes superiores, fontes inferiores. Descobrimos que Hebron é lugar de aliança. Hebron é lugar de terra fértil. Mas o que mais me chamou a atenção foi que Hebron é lugar de alegria. Hebron é lugar de ajuntamento. Hebron é lugar de posicionamento. Hebron é lugar onde o velho, onde a pessoa idosa declara: eu sou tão forte
como no dia em que o Senhor me fez a promessa. Hebrom é lugar de Caleb. Hebrom é lugar de sobreviventes do deserto. Hebrom é lugar de gente capaz, chamado para viver debaixo de uma visão no propósito de Deus. Hebrom é um lugar de pessoas que não são, mas que confundem os que são e deixam os que são também tudo pirado, porque não entende nada. Lugar de enigmas. Hebrom é lugar de profetas. Hebrom é lugar de pessoas enigmáticas, esquisitas. Hebrom é lugar de gente que confia na visão do outro. Hebrom é lugar de oportunidade. Hebrom é lugar onde Axa chega e requer diante do seu pai: Pai, a terra em que o Senhor me deu é uma terra seca, dá-me de calachore cantarahalassei, porém fontes inferiores e fontes superiores. Hebrom é lugar de reivindicação de Axas nessa terra. Mas por que Hebrom é tudo isso? Porque Deus escolheu este povo antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação de todas as coisas, para viver um propósito que foi inserido, que nasceu nele. E tudo aquilo que nasce nele termina nele. É por isso que eu estou aqui nessa noite, como pastora de vocês, para dizer que tudo que começa nele vai terminar nele. Então saia daqui hoje convicto que o lugar para onde você está indo é ele. É ele. Eu estou aqui para dizer para vocês que Hebrom não nasceu em Coqueiral de Itaparica. Hebrom nasceu no meio de traficantes, de gente esquisita. É por isso que a gente é tudo esquisito. Hebrom nasceu dividindo um ovo em 4 partes. Hebrom se parece muito com a terra prometida, porque a igreja primitiva, porque Hebrom cooperava com quem tinha fome. Hebrom nasceu dentro de uma casa de madeira. O dia que Deus escolheu Hebrom para Hebrom nascer, foi dentro de uma salinha pequena, onde não havia um sofá para sentar. Havia uma cama, uma beliche. E minha mãe disse, recebendo os profetas da sua casa: entra. Eu não tenho muita coisa, mas entra. E naquele dia Deus falou: hoje tu estás dando uma beliche para os meus filhos sentarem e serem servidos. Mas um dia vocês terão cadeiras brancas. É por isso que eu valorizo cada cadeirinha dessa. É por isso que às vezes eu falo com vocês: cuidado ao colocar chiclete na cadeira, porque tudo aqui dentro tem a mão de Deus. Tudo foi projetado milimetricamente, deliberadamente por Deus, para um propósito. Não é chavão de pastor, não é chavão de profeta. Nós nascemos para um propósito. Eu quero aqui, nessa noite, compartilhar com vocês um momento que nós estamos vivendo aqui, não de orgulho, mas de alegria em ver que verdadeiramente Papai nos trouxe para cá. Todas as vezes que minha mãe abria a porta de casa, porque tudo começou nela. Fica de pé, minha mãe, hoje eu quero te honrar. Essa é a minha mãe.
Esse é o ventre mais abençoado que a vida me apresentou. Ô mulher do ventre abençoado. Aleluia. Hoje é dia que eu quero que vocês se alegrem comigo. Hoje não é um dia que eu vou passar na cara de ninguém. Não, não, não. Eu preparei, tá aqui, ó. Deixei fechado, eu preparei. Tá aqui tudo escritinho aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó. Aí quando eu cheguei aqui, Deus falou assim: fale do que eu fiz. Fale do que eu posso fazer. Minha velhinha está ali, 73 anos. E nunca me abandonou um só dia. Ela acredita mais do que nós, né, mãe? Tudo nasceu nela. E foi por causa dela. A primeira vez que nós subimos o Jaboruna, nós subimos por causa dela. Porque um dia ela olhou e falou assim: eu estou cansada. E eu vou deixar de ser crente para eu resolver um problema. Eu vou me afastar um pouco para eu resolver um problema. Essa uma mineira daquelas. E naquele dia nós vimos que minha mãe não estava bem. A minha irmã mais velha, Sandra, ela sempre teve uma vida de oração, irmãos, muito alinhada. Pensa numa pessoa que dormia no joelho. Eu chamava minha irmã de camelo, porque ela dormia de joelho. A casa onde nós morávamos era uma casa de assoalho. Hoje é chique. Tem um piso de madeira assim. Como é que é o nome disso aqui? Laminado. A minha casa não era de laminado. Minha casa era de assoalho. Madeira. Não podia se calçar um sapato de salto igual eu estou hoje, assim, fino. Porque arriscava o salto afundar de tão podre que eram as madeiras. E não sair do lugar. Até cair. E eu lembro que naquele tempo nós subimos ao monte. A convite da minha irmã. Eu falei: que é isso? Que é isso? Que monte? Ela falou: um lugar aí onde o povo ora e diz que Deus fala. Aí eu falei: então vamos lá para ver se Deus fala mesmo alguma coisa com a gente, que eu estou precisando. Eu estava no período assim, com 13 anos, 14 anos de idade, um período bem atrevido. Quem é adolescente sabe se é atrevido. E eu lembro que quando eu cheguei no monte, a primeira coisa que eu fiz, olhei aquele lugar assim, olhei para a terra tão pequenininha, diante dos nossos olhos, as casas tão minúsculas. E eu perguntei para Deus, eu falei: tu existe mesmo? Então o que o Senhor nos trouxe aqui? Para que o Senhor nos trouxe para cá? Eu era tão feliz lá na Bahia. E hoje, por incrível que pareça, tem uma família. Cadê a família lá de Teixeira? Fica de pé aí, Neuza. Deus projeta sonhos. Tá lá Neuza, Eliana, Lídia, Daiane. Hoje já com filhos. A Neuza era nossa vizinha. Hoje Neuza e sua família serão a primeira família de uma nova obra que se iniciará. Mas depois vocês vão ficar sabendo o que é. Quando eu vi a Neuza chegando, eu fiz questão de recebê-los lá fora. O Espírito Santo me levou lá atrás. Deus une pessoas para um propósito. Eu até entrei na igreja rindo. Hoje eu estou tão afogueada. Hoje eu estou tão agraciada. Eu preciso compartilhar com vocês essa história. Para vocês saberem que a vida nunca foi tão fácil assim. Deus nos escolhe nele, antes da fundação do mundo. Mas quando Ele decide nos fazer nascer para o propósito dEle, Ele nos prova.
Desde o dia que nós nascemos, nós estamos sendo provados como ouro no fogo, para estarmos aqui e ainda não acabou. O processo ainda não parou. O processo é contínuo até o dia de Cristo Jesus. Então, se você começou, se você está inserido num projeto, um propósito, se você está numa corrida com Deus, deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Te prepare, porque vocês vão ser pegos por Deus de propósito. Aleluia. Para um propósito. Olha para essa pessoa que está aí do teu lado, diga para ele assim, ó, você nasceu para uma missão. Você nasceu para uma missão. Você nasceu para um propósito. Eu acho que mexeram no som aí. Quando nós descemos do monte, quando nós descemos naquele dia, a pastora Denise, que hoje é a nossa pastora lá em Angola, está lá fazendo um trabalho missionário, ela é pastora missionária. Ela falou assim, eu quero ir lá em casa da sua mãe, eu quero conversar com a sua mãe, eu quero orar pela sua mãe. E ela foi, orou, conversou com minha mãe. Naquele dia Deus falou profundamente com minha mãe. E a Denise, há mais de 13, muito mais, deve ter uns 20 e poucos anos, há mais de 20 e poucos anos atrás, a Denise disse que Hebron nasceria. Só que houveram processos para chegar até aqui. Algumas coisas foram mudadas. Não é aqui não, é aqui, tá? Algumas coisas foram reconstruídas na gente. Dia após dia. Um dia na segunda-feira, nós estávamos num lugar orando e de repente chega uma Kombi como essa da igreja, lotada de gente, batendo no portão de casa e perguntando para nós: é aqui que está tendo um culto? E aí minha mãe disse assim: aqui tem uma campanha, tem uma missionária fazendo uma campanha, mas não é para os outros não, essa campanha é para mim, para minha família. Aí um rapaz que estava na direção da Kombi falou assim: não, olha só, nós viemos de Guarapari e Deus falou conosco que era para a gente subir o Morro do Jabruna, procurar uma casinha de madeira, que havia um povo orando, clamando a Deus, e era para estar lá cultuando. E ele, quando chegou lá, até disse: há sinais de avivamento deste morro. Por isso que Hebron se tornou uma igreja com propósito de estar nas casas, por causa de algo que foi revelado para alguém desconhecido lá em Guarapari. Eu me lembro que a minha mãe falou assim: não, você está enganado, eu não tenho nem estrutura aqui em casa para receber vocês. Ele falou assim: o que vocês estão fazendo? Aí ele falou: a gente só ora, então deixa a gente orar. Quase, irmãos, que um anjo chegou na casa da minha mãe e falou assim: ei, eu estou enviando anjos para celebrar aqui nessa casa e começar um novo tempo aqui nesse lugar. A impressão que a gente tinha era disso. Meu Deus. E quando nós entramos, quando nós recebemos, foi descendo, um dia foi descendo, acho que tinha umas 15 pessoas. Eu nunca vi uma Kombi que cabia tanta gente. Espirrava gente por lá. É por isso que aqui todo mundo anda os bolos. Tudo dentro assim, estranho, tudo mutuado. Assim, eu falo, começou tudo essa mutuação do carro. E aí, quando aquele rapaz desceu juntamente com aquele povo, irmãos, queridos de Deus, foi um mistério tão grande. Aí o irmão que veio com a gente falou assim: o que a senhora acha de não terminar mais esse tempo? O
que a senhora acha de eleger a segunda-feira como um dia para nós orarmos? A gente vem de Guarapari. Tudo bem, aí a missionária que estava conosco naquele dia, vamos sim, vamos pegar, vamos fazer, vamos ir não sei o quê, e o povo de Deus é animado, né? Só que, na 7ª semana, a Denise falou, chama a manhã e disse para a manhã, não tem como eu continuar aqui ajudando vocês todas as segundas-feiras, agora se vira. Foi a primeira emancipação na história de Hebron. E aí chega um casal do Pará, pastor Freitas e Cláudia, e eles foram ali porque ouviram falar também no culto. E esse pastor cheio de amor cuidou de nós, um pastor cheio de amor, uma pessoa muito maravilhosa, e ele veio da igreja presbiteriana. Quando o pastor Freitas chega lá em casa, a minha irmã Sandra não sabia quem era, e ela no dia estava costurando algumas coisas. A Sandra sem ver quem estava na porta. Deus toma a Sandra e diz, eis homem, que eu te trouxe aqui para se unir a um propósito que nasceu no coração de Deus. Queridos de Deus. E o tempo foi passando, eu pedi vocês, né? Mas aí a gente vai enrolando aí também, você siga na vontade, a benção. E aí o tempo foi passando, pastor Freitas. Chegou um dia que juntou uma quadrilha de homicidas, uma quadrilha de traficantes. Tinham 7 mais ou menos. E eles disseram que eles iriam lá, na antiga Hebron, lá no Jaburuna. E ele iria lá para dar um susto e atirar em algumas pessoas, porque eles chamavam a gente lá no morro de 171. Por isso que hoje já não me assusta mais quando alguém fala assim, é tudo enganado. Ixi, irmão. Pastor José. Só que naquele dia eles entraram ali, a história não foi a mesma. Aquele dia, pensa numa dor de dente. Eu não tinha Renata ainda na minha vida. E eu lembro que uma dor de dente, uma coisa absurda. E eu falei, meu Deus, eu lembro que o pastor Freitas nos chamou e falou assim, ele me chamava de filha, tem algo de Deus para nós, para a gente encerrar o culto? E eu sempre fazia o final dos cultos. Aí o pastor, até hoje, não mudou, a característica é a mesma. Vamos começar o culto de novo, e naquele dia foi, sabe que hora que terminou o culto no morro? 12:30. Normal, irmãos. Se lá no Jabuzão terminava 12:00, imagina aqui em Coqueiral. Quem tem fé, meu irmão, pode pongar que aqui tem ó, gás para andar, rodar um cadinho. E aí eu lembro que eu disse para o pastor Freire assim, não pastor, não tem nada não, tudo tem nada. E aí ele falou assim, filha, tem certeza que não tem? Irmão, naquela hora o Espírito Santo fez assim, ó, pum, me empurrou da cadeira onde eu estava. E quando eu vi, eu já estava no meio do povo. Naquele dia tinha umas 200 pessoas naquele lugar, não tinha manhã. Tinha gente subindo pela rua, porque a casa não cabia. Naquela época nós já tínhamos descido, nós ganhamos uma casa para morar aqui em Residencial Coqueiral. E a gente já tinha aberto todas as portas, todas as paredes, já não haviam mais nada. Só um espaço para o povo congregar. E minha mãe dizia assim, eu vou dar minha casa para o povo congregar, manda o povo entrar. Todos quantos Deus quiser, Ele vai trazer. Irmãos, Deus fez isso de propósito. Mas para minha mãe fazer isso, Deus provocou, irmãos, um curto-circuito lá no sistema elétrico da nossa casa. E os fios, eu não sei o que aconteceu lá, o tempo começou a pegar fogo numa cortina velha que nós tínhamos na casa. E uma gata que a minha irmã tinha, saiu correndo, toda arrepiada. E a gente estava sentado na vizinhança, conversando com a vizinhança. E aí quando nós olhamos aquele fumação subindo. E
E aí a gatinha toda arrepiada, e eu falei, manhinha, Ninha não tá bem, tem alguma coisa errada com Ninha. A minha irmã esperta, Raivone, falou, eu vou ver. Talvez ela pegou um gato, e ela não era de comer rato. Talvez ela pegou um rato e tá lá, e tá querendo chamar atenção. Quando a minha irmã entra pelo portão, tá lá pegando fogo. Quando manhinha veio pegar fogo, manhinha teve uma reação muito engraçada. Ela teve a reação mais engraçada que alguém pode ter na hora do incêndio, de um incêndio. Irmãos, aquele fogo, aquela fumaça, a Sandra agarrou tudo, pegou a roupa de cama, tentou apagar o fogo, nós jogando água. Manhinha, num degrau que tinha assim para a gente pegar, sair para a rua. Manhinha para no portão, olha para o céu e disse, Deus, não precisa botar fogo na casa, que o teu povo vai precisar dela. Eu já entendi. Eu vou descer o morro. Hoje mesmo. Irmãos. Lembra, mãe? Eu já entendi. Havia naquele momento uma liberação de tudo. Deus estava trabalhando o desapego na gente. Foram processos. Desapego de casa, desapego de vida, desapego de relacionamentos, desapego de família, desapego de bairro, desapego de tudo. Desapego de cidade. Quando meu pai morreu, a minha irmã teve um sonho. E no sonho o diabo dizia assim, eu vou matar a sua mãe, porque se a sua mãe permanecer viva e você for para lá, para aquele lugar, vocês vão fazer a obra daquele lá de cima. Minha irmã levanta e conta o sonho para minha mãe, ou para quem que ela foi contar. Mãinha levanta de manhã cedo, antes de pegar o ônibus, e disse, pois agora você vai, pois agora nós vamos para a Vitória, nós não temos o que fazer aqui mais, pode ir. Aí ela ainda saiu, entrou no ônibus e disse para nós, falou com a Sandra, Sandra, vocês vão ficar aqui até o final do ano, você cuida da Catiúcia para mim, eu vou para a Vitória, e até o final do ano nós vamos para a Vitória. Foi tudo assim, desse jeito, passo a passo. Viemos para Coqueiral, porque o Senhor nos deu um direcionamento para vir aqui para a Residencial Coqueiral. Saímos, tiramos o culto lá do Jaburuna, viemos para cá. E aí um dia, Deus disse que Ele estaria dividindo a equipe, era uma equipe de 7 pessoas. Estaria dividindo as pessoas e cada um foi para um canto, um foi para Portugal, outro foi para não sei aonde, e nós fomos espalhados. Eu fui ministrar com uma pastora, trabalhei com uma pastora durante muito tempo. Na igreja Comunidade Cristã do Caminho, e um dia lá na comunidade Deus disse para mim, você está numa escola, tire lição de tudo, aprenda tudo, porque você vai precisar disso mais para frente. Acabou o tempo na comunidade, eu não rodei muito, saí de lá, fui conhecer meu esposo, esse chocolate ao leite adocicado, que tinha vergonha, ficava na porta lateral da igreja. Só que ele não deixava eu ver ele não, pastora Thalita. Quando ele percebia que eu estava de olho nele, irmãos, ele dava um passo atrás e ficava entre a coluna da porta assim. Aí de vez em quando, ele botava só a ponta do nariz, porque, irmãos, é o preto mais empinado que eu já conheci. Quando eu vi aquele nariz empinado, pontando na porta, eu falava assim, meu Deus, que pretinho empinadinho. Como que os meus olhos ainda não tinham sido abertos para isso? A Sandra me chama, Sandra, uma moça de visão, minha irmã, falou assim, bem, você já olhou para aquele rapaz? Olha como é que ele é bonitinho, você já reparou para ele? Lembra até o Alexandre Pires? Eu falei, ganhei do Alexandre Pires, mas bonitinho demais. Fala para minha mãe, dá de falar para minha mãe. Minha mãe vai e fala assim, ele vai ser meu genro. Quem tem sogra de visão? Irmãos. Tudo começou na manhã, pastor.
É por isso que eu falo que amanhã está proibida de morrer, ela vai ter que subir no arrebatamento junto com a gente. E ela disse que ela não vai experimentar a morte, eu creio. E eu lembro que começou, então, aí foi aquela coisa, 2 anos para a gente se casar. 1 mês depois, aliás, indo para a nossa lua de mel, no avião, Deus vai e fala comigo assim, fala com ele. Só que Deus não me falou o que era. Deus faz tudo de propósito para um propósito. Aí, Deus falou comigo assim, irmãos, eu em lua de mel, gente. Pastor Jonatas, Deus não tem juízo. Deus tem problema. Só pode ser, gente. Eu indo para Gramado, nossa lua de mel foi em Gramado. Rico, 8 dias, um profeta Alex. Ele vai ouvir, ele vai ver esse vídeo, ele vai saber disso. Foi usado demais. E o Alex, naquele dia, nos deu a lua de mel, 8 dias lá em Gramado, vai nós. Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era R$400 no bolso. Então a gente tomava café, não almoçava para jantar. Ou então jantava e não almoçava. Era assim. A gente levantava um pouco mais tarde para comer tudo no café da manhã. Para ficar abastecido. Era assim, processos. Processos para chegar até aqui. Processos para estar aqui nessa noite. Nada vem pronto, nada começa pronto. É construído dia após dia. No avião da BRA, lembra da BRA? Que era mais barato. Tinha promoção na BRA. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, fale com ele. Que não é para ele se preocupar. Porque você já é treinada na prova. Mas diga para ele que ele vai ficar desempregado assim que as férias aqui acabar. Irmãos, você imagina, eu falei, eu vou falar isso com ele. Acabou a lua de mel. Imagina, Marcelo. Conhecendo os homens como a gente conhece, vocês se preocupam demais. Eu falei, acabou minha lua de mel. Mas Deus falou, fale com ele, fala que você já é experimentada. Eu falei, amor, foi ou não foi, amor? Contei para ele, ele falou assim, amém, mas olha, eu não sou desse negócio de viver de fé não, hein? Eu falei assim, tranquilo. Você que sabe. Ou você vem na minha ou eu vou na sua. Qualquer um dos dois nós vamos. A gente chega lá. Aí fomos e tal, voltamos. Assim se deu no meio. Só, irmãos, que Deus não contou o detalhe. Ele não estava sendo dispensado do trabalho. A empresa que ele trabalhava abriu falência. Então, resumindo, não teve dinheiro nenhum. Então inicia-se um propósito, um projeto de um casamento, sem ter estrutura financeira para isso. Por que que quando nós somos provados aqui, financeiramente falando, eu digo sempre para Deus, Deus, pode ajustar, porque eu já fui experimentada nisso. Por que que quando a gente tem que abrir mão de certas coisas, eu falo sempre, nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, porque isso aconteceu no 2º dia da minha lua de mel. Finalizando esse tempo aqui, que a gente ainda tem muita coisa, e eu gostaria de contar para vocês tudo que eu já vivi na vida, assim, para vocês rirem comigo, mas viver com Deus é uma aventura mesmo. As coisas nem sempre foi assim, lourinha, não, gente. O cabelinho nunca sempre foi assim, não. Era uma toiceira. Bendito seja quem inventou a progressiva. Tem que morar no céu, na glória, em nome de Jesus. Quem inventou a chapinha. É ou não é? Gente, na minha lua de mel, quando eu acordei com o laque, naquela época não me falaram que se tira laque com condicionador, pastor Carlos. Eu lavo o trem com shampoo. Se vocês virem a foto que a Fafá e o Alex tiraram no saguão do hotel. Gente, e eu ainda resolvo passar um brilho cintilante na boca. Para ficar bonito na foto, o cabelo estava desse tamanho.
Aí eu digo para Deus todos os dias: Deus, como tu és bom. Ele disse: eu sou bom. Eu sou muito bom no que faço. Gente, eu tenho certeza que Deus inspirou, Nath, o pessoal das progressivas. Você ri, né? Para de rir. Você está proibido de rir. Eu tenho certeza que foi inspirado em mim, gente. Eu fiquei frustrado demais. Vocês querem saber como é que acaba a história, né? Foi passo a passo. Foram passos. Quando eu saio da comunidade, eu passo 2 meses em casa. Sem saber, porque Deus, através de um direcionamento, Deus disse: fica em casa por um tempo, eu quero conversar com vocês. E a gente ia para São Paulo nessa época. Passou o tempo e eu tive que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia era muito delicada. E durante o período da recuperação da cirurgia, eu fui ministrada. Nessa época o Fábio já estava trabalhando no Carrefour. Deus falou assim: assim que você terminar a sua recuperação, eu vou começar um tempo. Você vai abrir um culto de louvor ao meu nome. E você vai procurar fulano, cicrano. E assim foi. Procurei a Diana na época e a gente começou dentro de um salão de beleza. Será por quê, gente? Deus tem um senso de humor muito... Quando eu vejo as mensagens do pastor Cláudio Duarte, eu vejo Deus do mesmo jeito. E eu tinha que fazer as ministrações ainda com a boca toda amarrada, me olhando no espelho, medonho. E eu lembro que... Cadê a irmã Regina? Está aqui? Mas o irmão... Ah, tá. O irmão Araújo, fica de pé, irmão Araújo. Foi a primeira alma salva num salão de beleza na rua Henrique Moscoso, no centro de Vila Velha. A primeira alma. Pensa num cearense. Hoje é aquela coisa linda ali, que é pitelzinho, cheio de Deus. Aí deu um trabalho. A irmã Regina, né, irmã Regina? Estava afastada, voltou junto com o marido. E por aí foi. Saímos do salão. O Senhor falou: agora vocês vão alugar um espaço. E a gente foi para a Glória, lá para Balãozinho. E fomos avançando e fomos para lá. E aí de lá nós viemos para cá. E eu quero dizer para vocês que Hebron não para aqui. Nós fomos emancipados há 4 anos. Porque Deus escolheu Hebron nele, dentro dele, antes da fundação do mundo. Antes que todas as coisas viessem a existir. Antes que todas as coisas criassem forma. Deus já havia sonhado conosco. Agora, que resposta nós damos a Deus? Deus acreditou na gente. Deus está investindo em nós. Deus está cooperando, porque não tem condições em 4 anos. Você olhar para toda essa estrutura, você olhar para as pessoas que estão do seu lado. E não atribuir isso à graça de Deus. Não tem como. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala com ele: você é puro fruto da graça. Você é. Aquilo que nós construímos, gente, é reflexo daquilo que Deus plantou em nosso coração. Eu quero dizer que tudo que está sendo plantado aqui é reflexo de um sonho que está plantado aqui, ó. Está aqui. E daqui ninguém vai tirar. Porque aquele que começou a obra aqui, ele há de finalizar. Até o dia dele mesmo. Porque tudo veio dele. Tudo é para ele. Deus não precisa de mim. Ele não precisava em momento algum. Até hoje,
Eu não tenho capacidade para dar um passo. Eu não tenho capacidade para respirar. Porque eu dependo dele. Eu sou fruto da graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim, diga para ele assim, ó, você é a próxima maravilha da graça. Sabe quando que Deus me falou isso? Um dia, você estava, pastor Josué, no dia? Igor estava, não estava, pastor Igor? Você está, meia-noite, Deus falou, faz um mapa na frente da igreja. E eu comecei a rodar. Como é que faz esse mapa, Senhor? E eu comecei. Aí eu comecei a falar com os meninos, eu falei, eu estou vendo um mapa. Um globo terrestre. E aí quando eu vi aquele globo terrestre, Deus falou assim, eu vou plantar vocês sobre os países dessa terra. Tudo começa com um sonho de Deus. Depois se torna um projeto. Eu tive um sonho uns dias atrás e isso já está martelando aqui na minha cabeça. E vem coisa nova. Porque a obra não para. Deus é imparável. Diga para o teu irmão assim, eu sou. Você é a próxima maravilha da graça. Diga para ele, você não errou em estar aqui. Diga para ele, Deus não errou em te escolher para estar aqui nessa noite. Diga para ele, você está inserido no plano perfeito de Deus para com a vida desse povo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o povo a quem Deus escolheu para um propósito, para viver um sonho. Deus teve que reafirmar Josué. Por três vezes ele teve que dizer a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra prometida. A mesma coisa que Deus está dizendo para nós. Mais uma vez eu quero que você... esse vai ser a nossa declaração de fé. Nesse 4º ano de Hebron. Eu sou a próxima maravilha da graça. Então eu vou contar 1, 2, 3. E eu queria que você, juntamente com o seu celular, sua bolinha, porque isso aqui tudo é só para a gente juntar e fazer um tempo novo, um pacto santo, porque começa-se hoje um novo tempo com mulheres. Inaugura-se hoje um tempo novo de empoderamento aos homens, os sacerdotes desse lugar. Inicia-se hoje um tempo novo com adolescentes. Inicia-se hoje um tempo novo com mulheres solteiras. Inicia-se hoje um tempo novo com os jovens. Tudo vai mudar a partir de hoje. Tudo vai mudar a partir de hoje. Todas as mulheres casadas, empoderadas pelo Senhor, homens sacerdotes empoderados para um propósito, jovens com uma missão de transmitir o evangelho da graça, adolescentes que sacudirão a nossa nação, crianças que se levantarão, levando a raça como uma nova visão para o ministério infantil Hebron Kids. Todo mundo de celularzinho assim, ó. Se quiser pagar aqui, ó, o altar pode apagar também. Vocês conseguem colocar sem luz? Vamos lá, povo. Então eu vou contar de 1 até 3 e vocês dizem comigo assim: eu sou a próxima maravilha da graça, tá bom? Vamos ensaiar? Vamos lá. 1, 2, 3 e... eu sou a maravilha da graça. Tá muito fraco, gente. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3 e... eu sou a
Hebron.